Fala com esse alguém do seu lado assim: o diabo ele não quer que você venha à igreja, para que você não receba aquilo que Deus tem para você. Às vezes é uma cura, às vezes é uma transformação, às vezes é uma libertação, às vezes é uma direção, às vezes é um milagre. Então, amados, não deixe de cultuar ao Senhor. Não deixe de congregar. Ore ao Senhor aonde o Senhor, Ele deseja que você congregue. Aprenda a sentar para ser apacentado. Porque Jesus está voltando. Amém? O diabo ele não brinca de ser, ele é. Mas nós também não podemos brincar de ser crentes, de ser cristãos, de ser mulheres de Deus e homens de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, nós vemos aqui no texto lido, escrito pelo doutor Lucas, acerca e a respeito da pesca maravilhosa. Uma palavra poderosíssima que fala muito ao meu coração, e eu acredito que ao coração de muitas pessoas. Dentro deste texto, nós vemos aqui a realização da pesca maravilhosa e um grande chamado de Deus a um dos seus discípulos. A Bíblia vai dizer que chegando Jesus ao lago de Genezaré, ali havia uma multidão, como sempre tem uma multidão aonde Jesus está, aonde Jesus chega. E Jesus agora, ele vai ensinar, como de costume, como um hábito, aquela multidão. A Bíblia vai dizer que estava Simão Pedro lavando as suas redes. E Jesus, quando ele chega naquele ambiente, a Bíblia diz que ele avista 2 barcos. E ele avista aqueles 2 homens lavando as suas redes, porque nada pescara, Priscila, a noite inteira. Alguém que entendia de pesca, porque eram grandes pescadores, Natália. Alguém que compreendia do tempo, se era propício ou se não era, para uma saída para pescar. Mas aqueles homens, eles estão frustrados. Eles estão tristes, decepcionados, talvez, porque nada pescara durante toda a noite. Nada pegou durante toda noite de trabalho. E sabemos que nós trabalhamos e muitas das vezes o trabalho ele é cansativo, ele é enfadonho. Mas diante da nossa labuta, diante do nosso trabalho, diante da nossa entrega, existe uma recompensa. Não é verdade? Você não trabalha por trabalhar. Você trabalha porque existe uma recompensa para você dar continuidade nas suas sobrevivências, mesmo sabendo que Deus, Ele é Deus. Porque você não paga suas contas com oração. Você não apenas só come com oração. Eu creio nesses milagres. Mas você precisa do resultado de todo mês trabalhado para que você dê continuidade. Você não vai chegar em uma loja e falar, eu quero essa blusa, e falar, deixa eu orar. Você não vai levar a blusa, vai ou não? Não. Você vai precisar de pagar. E aqui aqueles homens, eles viviam da pesca. Era o trabalho deles. Era desde o sustento deles, Kelly. Mas a noite inteira, nada pescou. E quando Jesus chega, ele os avista. Jesus os vê. E ele vê quantos barcos? Toda a igreja. Quantos barcos? 2 barcos. Mas Jesus pede apenas para Simão Pedro que ele afastasse um pouco o barco, para que ele desse a continuidade
continuidade dos teus ensinos, das tuas parábolas, das tuas palavras. Ele não pede que afasta os dois barcos. Ele pede apenas que afasta um barco. E o barco era de quem? Fala de Simão, Pedro. Jesus está ensinando. Jesus está pregando. Jesus está falando. E após ele terminar os seus ensinos dentro do barco, aquela multidão, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele diz, e quando acabou de falar, disse a Simão: volte, faze-te ao mar alto e lançai as suas redes. Jesus estava dizendo: volta para o lugar da posição aonde você esteve, Luigi, por toda a noite e lança a tua rede. Sabe aonde você não teve o resultado? Sabe aonde você não teve a recompensa? É nesse ambiente, é nesse lugar que Jesus fala assim: volta lá, porque agora o resultado, Rafa, será extraordinário. Não, eu acho que você não entendeu. É a mesma coisa, querido. Talvez de você deu o horário, fechar a empresa, fechar a porta da onde você trabalha e ir embora, e Jesus falar assim: volta lá. Mas Jesus, eu estou cansado. Eu quero ver meus filhos, quero ver minha namorada, quero ver meu namorado, quero ver fulano, quero sair para comer. Não. Simão Pedro não questiona. Simão Pedro não pergunta. Simão Pedro estava lavando a rede quando veio a ele a palavra do Senhor: vamos, afasta um pouco o barco. Ou seja, ele poderia responder para Jesus: Jesus, eu estou terminando de lavar as redes, não tem como eu ir com você, afastar um pouco o barco, porque estou cansado, nada pesquei, preciso guardar as redes. Não, mesmo diante da frustração, mesmo diante da colheita que não havia vindo naquele dia, Simão Pedro está disposto a servir aquele que é e aquele que sempre será. Simão Pedro está disposto a obedecer a voz de comando que fala com ele, que é o dono do milagre. Milagre não é para quem necessita, milagre é para quem acredita. Será que eu e você temos correspondido à voz daquele que fala conosco? Ei! Querer viver milagre é fácil, mas se corresponder à obediência quando Deus te manda, assim te diz o Senhor. Sai do seu lugar e vai lá no fundo da igreja e abraça quem está lá. Ai, nossa, estou suando. Nossa, será que é Deus? Então, peraí, reveja a sua intimidade. Porque quem tem intimidade com Deus, querido, não questiona. Quando vai, Deus fala, vai lá e abraça, já está de pé. Ai, será que é Deus que mandou eu cantar tal hino para a Jane? Deus não trabalha com será, Deus trabalha com sim, sim ou não, não. Ai, será que é Deus que mandou entregar a palavra para o Léo? Deus não trabalha com será, Deus trabalha com sim, sim. É naquele momento que o Léo está: Deus, move, fala comigo, me abraça, eu preciso de uma palavra. E ele chega na entrada, ele encontra uma palavra profética: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, Leonardo, não serás atingido. Deus falando. Ei, Deus move nas minhas finanças. Aí Deus usa o irmão, porque o irmão obedece à voz de Deus. Ai, eu não vou fazer isso. Estava combinado. A minha vontade era de estrangular o Bruno. Não levantou oferta para mim. A gente tem aluguel para pagar, gente. A gente não tem dinheiro para pagar o aluguel. Falta 5.000 reais para sexta-feira o aluguel ser pago. E aí quando eu falei: Deus do céu,
O teu filho ficou doido. E Deus falou assim: foi eu quem falei com ele, e ele apenas me obedece. Fica na sua, pois sou eu que estou cuidando de tudo. E Deus falou comigo assim, e eu ali perguntando a Deus, sabe? Deus falou comigo assim: você tem uma profeta dentro de casa. E minha filha hoje falou, antes de vir para a igreja: pai, vamos dar um presente para minha mãe. E ele deu uma risada, eu dei uma risada. Deus vai prover R$1.000. E aí, já proveu, agora você vai ter que me dar um presente. Eu falei: Esther, meu aniversário ainda não chegou. Presente não se dá só em data de aniversário. Tá entendendo? Por isso que o inferno se levanta contra ela, filho, mas levanta para cair. O profeta lá olhou para ela e falou: ela incomoda na escola. O profeta nunca viu ela naquela vigília. Ela incomoda na escola, ela incomoda na igreja, ela incomoda nos ambientes, porque Deus tem obra. Aí, em vez de você se alegrar, eu vou falar, porque não é aqui, é só lá em Toronto. Aí, em vez de alegrar, fala assim: poxa, eu tenho filha, por que não é minha filha que está cantando, é a filha da pastora? Ah, mas peraí, por que é o Benício e não é o meu filho? Fica na sua hora, porque o chamado que Deus tem na vida dela é um, que Deus tem na sua é outro. Dá uma chamada em alguém e fala assim: não queira se encaixar no chamado que não é para você. Agora fala com essa pessoa assim: só corresponda àquilo que Deus tem para você. Talvez, querido, você quer cantar. Meu Deus, segura a língua. Só me permita falar o que é do Senhor. Talvez você quer cantar. Aí Deus fala: eu te chamei para pastorear. Viu, Fernanda? Talvez, querido, você quer ser pastor, e Deus está dizendo para você: eu não te chamei como pastor, eu te chamei como doutor. Talvez Deus te chamou, querido, para ser advogado, e com excelência. Aí você quer ser médico. Tá entendendo? Você precisa se permitir fluir, corresponder ao chamado que Ele tem para a tua vida. Não, eu acho que você não entendeu. E quando Ele nos chama, quantas das vezes a gente quer fugir e parar? Quantas das vezes a gente quer recuar? Ei, muito mais que uma pesca maravilhosa, alguém correspondeu ao chamado que chegou para ele. E Simão Pedro, pastor Mendonça, ele vai. Esse cara aí é poderoso. Só se eu for louco de não fazer o que ele me mandou. Ui, gente, nós somos filhos de Deus, sim ou não? Não, você não respondeu, você não é filho do cão. Senão hoje nós vamos orar aqui agora. Nós somos filhos de Deus, sim ou não? E como filho de Deus, por que a gente não obedece? Às vezes eu vou corrigir Esther está desobedecendo, aí eu paro assim: meu Deus, filha, você é assim. Eu falei: Deus, eu não quero mais te desobedecer. Tá entendendo? Às vezes Deus está te movendo, David. Você sair dessa cadeira branca e sair abraçando alguém. E quando você abraçar o Luiz, Deus vai colocar as palavras na tua boca. Talvez era o que o Luiz precisava como resposta. Aí a gente olha e fala assim: não, só a pastora que é profeta. Não, tu também é profeta. Tá entendendo, querido? Jesus te chamou para uma grande obra. Ele te chamou para uma grande construção. E olha só, a Bíblia vai dizer que ele lança a rede. Ele diz assim: mestre, havendo eu trabalhado a noite inteira, nada pesquei. Olha só, imagina só, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se a vitória do Bruno, do que Deus precisa fazer na vida dele, dependesse dele corresponder à obediência do que Deus entregou para ele hoje. Imagina se ele não obedecesse.
entendendo? E quando você obedece? Fala assim, quando eu obedeço, eu correspondo e vivo os milagres e os resultados que o meu Pai tem liberado para minha vida. Fala com alguém do seu lado, se é melhor obedecer do que sacrificar. Só obedeça. Mestre, havendo eu pescado a noite inteira, nada apanhamos. Mas porque o Senhor me deu uma palavra, eu lançarei a rede. É uma direção, é uma palavra, Natália. E ele lança a rede, Janaína. Quando ele lança, o que acontece? Eles escolheram uma grande quantidade de peixes, a ponto que rompia as redes. E o que ele vai fazer? Simão Pedro, ele vai dar o sinal para o outro barco que ficou para trás, para os outros barcos que estavam chegando, companheiros que estavam lá no meio do lago lá, que já tinham saído para pescar, talvez estava retornando. Ele começa a dar sinal, ô Daniel, vem cá, me ajuda. Vem cá, Braga, vem cá, Cristina. O que você está falando? Vem aqui. E o povo começa a ir com o barco. A Bíblia vai dizer que todos aqueles barcos que foram ajudar, todos ficaram cheios. Fala com essa pessoa do seu lado assim, todos os barcos ficaram cheios. Em quantos barcos que Jesus entrou à igreja? E quando ele chegou lá, quantos barcos ele avistou? 2. Sabe o que Deus está querendo falar comigo, com você nessa noite? Através da minha e da tua vida, Ele faz na vida dos outros. Não, eu acho que você não entendeu lá, plaçore, calá, plaçai. Quando você corresponde, Marco Aurélio, aquilo que o Senhor tem para a tua vida, não sabendo como falar, Ele é Deus que faz, só corresponda, só obedeça, porque através da tua vida, eu vou abençoar uma nação, eu vou abençoar outras pessoas. Então se alegra, querido, com quem Deus tem usado para ser resposta na tua vida, porque Deus tem usado dessa pessoa para alcançar uma multidão, e se Deus já te alcançou através de alguém, você vai alcançar outros. E através de você vai alcançar a sua casa, a sua família, as pessoas que trabalham com você, os ambientes que você chega, os ambientes que você passa. Deus faz um chamado para Simão Pedro. Por quê? Porque Deus viu nele uma oportunidade. A oportunidade que através dele milhares iriam vir. Sabe o que eu quero dizer para você? O diabo, querido, ele pode até ter tentado se levantar contra a minha vida e contra a tua vida. Ele pode ter tentado se levantar contra a tua história. Mas Deus viu em você uma única oportunidade. Para quê? Para se corresponder e para fazer a diferença. Porque através de uma vida, através de uma alma, que sou eu, que é você, outros serão alcançados pela bênção que enriquece e que não entristece. Fala assim, tem bênção chegando. Tem bênção chegando. Porque através da minha vida, o Senhor fará usufruir todos aqueles que convivem comigo e que estão ao meu redor. Porque aonde eu chegar, abençoado será. Por onde eu passar, pessoas serão alcançadas por aquilo que Deus derramou sobre a minha vida. Ele vai derramar também sobre a tua vida. Ele vai derramar sobre a tua casa. Ele vai derramar sobre o teu trabalho. Ele vai derramar sobre a tua empresa. Ele vai derramar sobre os teus filhos. É só para quem crê e para quem obedece. Mas para isso, você vai ter que precisar se permitir. Se você não se permite, nada muda, nada acontece. Mas se você se permite, tudo acontece. Olha só, o barco dos outros foram cheios, todos receberam a bênção.
Mas pastor, eles receberam uma bênção para carregar para ele. Ok, concordo. Porque ele pediu ajuda, sim ou não? Mas quando eles chegam em terra, o que a Bíblia vai dizer? Disse Jesus a Simão Pedro: não temas, crê somente, porque de agora em diante tu é pescador de homens. Aqueles que ajudaram ele durante todo o trajeto, durante todo o processo, a carregar a fartura da bonança, da multiplicação dos peixes. Eles talvez pensaram, cansadão, nós só estamos ajudando porque nós somos bons amigos. Nada disso, querido. A bênção que estava, Daniel, sobre Simão Pedro, Júlia, era a bênção que estava alcançando a vida daqueles que também precisavam de viver extraordinário no resultado. E quando quando Jesus diz para ele: não temas, porque de agora em diante tu é pescador de homens, e o Senhor Jesus está dizendo: agora eu começo com você aquilo que eu queria já ter começado, mas tu estava no processo. Um chamado agora eu te faço, larga tudo e me segue. A Bíblia vai dizer que Simão Pedro, ele leva os barcos para a terra e ele deixa tudo e o segue. Você, querido, acho que você não entendeu não. Se você se alegra, se você se aplaude com o sucesso da Mangue, dessa liderança, se você, querido, está aí nos ajudando, pode ter certeza que os céus, ele corresponde e ele traz chuva de bênção para a tua vida. Não é só que não, para todas as pessoas que você ajuda no decorrer do seu trajeto de vida. Eles foram para ajudar. Chega em terra, a fartura de peixe. O que Simão Pedro faz? Ele larga tudo, ele deixa tudo para seguir aquele que lhe deu uma palavra. Obedeceu. Quantas das vezes Deus está te chamando para você corresponder ao seu chamado? Será que você tem obedecido? Cri, cri. Será que você tem correspondido? O que é preciso você renunciar hoje? O que é preciso você entregar para Deus hoje? Para fazer a escolha certa de obedecer. O que você precisa deixar? O seu ego? O seu eu? O seu orgulho? O seu Deus Mamon? O que você precisa deixar? Abandonar o pecado? O engano, as mentiras, a calúnia. O que você precisa abandonar, renunciar hoje? Eu não te assisto todos os dias e nem quero te assistir. Mas existe um Deus todo-poderoso que me assiste todos os dias. Que assiste a mim e a você. E Ele está perguntando para a igreja dele hoje: renuncie o que é preciso para corresponder ao seu chamado. Não é o chamado que não é você que encontra o chamado, é o chamado que te encontra. O chamado te encontrou, ele te chamou. Ah, não é a hora. Não? Agora é você que determina para Deus quando é a hora de servir a Ele? Agora somos nós que determinamos para Deus o que nós temos que fazer e não é Ele? Porque Deus liberou uma palavra para você. Vira para alguém do seu lado e fala assim: o segredo do chamado não é pelo que Deus te dá, mas pelo que você é capaz de renunciar pelo chamado. Renunciar dói. Largar dói, abandonar dói. Mas obedecer é muito melhor. Te traz paz. E sabe o que eu quero dizer para você, querido? Querida, todas as vezes que eu e você recusamos, Marcinha, o chamado que Deus tem, que Deus nos escolheu para cumprir, todas as vezes que nós recusamos, paramos, retrocedemos, sabe o que está acontecendo? Você está permitindo alcoólatras não serem libertos.
drogados não serem transformados. Você está permitindo vidas e pessoas permanecer no sofrimento. Por quê, pastora? Porque você não está correspondendo ao chamado que Ele comissionou você, vocacionou você para falar, para pregar, para levar Jesus para outros. Todas as vezes que nós recusamos o chamado, nós estamos impedindo de vidas serem libertas e transformadas. Amados, tem hora que a gente passa por processos e o chamado ele nunca vai chegar para você quando você está na frustração, não. Quando Jesus, a maioria das vezes que Jesus chamou os seus discípulos, todos eles estavam ocupados, fazendo alguma coisa. Estava ninguém prostrado. Estava ninguém sentado, parado, preocupado com o problema, com a situação. Vou entregar os pontos. Não. Estava todo mundo fazendo alguma coisa. E todo mundo precisou renunciar a alguma coisa para corresponder, Samuel, ao chamado. Eu fui ministrar em Santa Luzia e foi uma ministração tão poderosa. No final, uma irmã chegou para mim, as irmãs do Coque. A irmã do Coque chegou para mim e falou assim: minha irmã, eu recebi uma cura através de você. Eu falei: nossa, aqui no culto, glória a Deus. Ela: não, através do devocional eu fui no evento e eu fui curada. Tantos anos de evangelho eu fui curada. Eu olhava para a cara da Jéssica assim, eu falei, e eu gravei o vídeo no devocional. Eu falei: gente, eu não vi essa mulher lá. Eu fui curada. Disso. Agora imagine só, se diante de tantos problemas, a pressão gera poder. Olha como a azeitona, ela é prensada para dar o quê? Do melhor azeite. Por isso que eu e você estamos sendo prensados, querido. Olha a pressão que nós estamos passando do ano passado para cá, mas está acabando e já acabou e tem data, é o último mês e finda. Eu sou profeta e eu profetizo e eu creio. A vontade nossa não é de largar Deus, né, pastor Mendonça? Mas de sentar, de chorar, de esconder na caverna. De, sabe, falar assim: não, deixa o Samuel pregar e deixa só eu aqui quietinha. Por causa de quê? Das frustrações, dos problemas. E eles vão tentando, Natália, de todos os jeitos. Mas imagine só, quando eu pensei em parar, e Ele não me deixou parar. Se eu tivesse parado, vidas seriam transformadas, pessoas seriam libertas. Sim, pastora, porque não é só você que prega, sim, mas para cada pessoa existe um público diferente. Existem pessoas que é a Fernanda, que é o pastor Fabrício, que é o pastor Mendonça, que é o Cláudio, mas existem pessoas que quem vai alcançar para Cristo é você. Por isso que você não pode parar. Chega um cliente do Dr. Kleber e você está lá, está escrevendo, está anotando, está ajudando, e você libera um Deus te abençoe. Talvez era tudo que a pessoa precisava naquele momento. É naquele dia mau, cansativo, Ricardo, que você está com vontade de falar: meu Deus do céu, com vontade de sumir. E você abre um sorriso tão lindo, com todo respeito, como você dá. E as pessoas derretem. Poxa vida, eu estou aqui quebrada. Esse cara ainda tem tempo para sorrir. Eu tenho que agradecer a Deus pela vida. Está entendendo, querido? Fala assim: eu tenho um chamado. E o chamado não vem de mim. O chamado vem de Deus. E muitas das vezes, pelas minhas frustrações, pelos resultados não recebidos, eu quero parar. E muitas das vezes, eu quero fazer coisas que não está ligado, que não está conectado com o meu chamado. Agora olha para essa pessoa e fala assim: tome cuidado. Sabe por quê? Porque senão na hora da frustração, na hora do perrengue, você quer fazer coisas que não é. Talvez Deus falou para você: eu quero você cuidando disso. Aí você fala assim: não, eu vou vender sapato. Você está entendendo? Está entendendo?
Gente, eu recebi um convite, deixei meu esposo doido. Falei, vamos. Falei, Deus, me dá uma resposta. E aí eu falei assim, não vou assinar esse contrato, não. Aí meu esposo, amor, você quer? Vai. Aí eu já quis, falei, então eu quero. Você tá comigo? Ele, eu tô com você. E ele tava comigo. Mas ele disse pra mim assim, não corresponde ao seu chamado. Mas você quer, eu tô com você. E eu já comecei a viajar. Não, beleza, não tá com o meu chamado, mas vou continuar liderando, vou continuar cuidando, vai ser assim, vai ser assim. Fui lá e assinei o contrato. Deus não autorizou o vídeo ser aprovado. E aí um dia a mulher me liga e fala assim, eu preciso, o material é esse. É X. Eu falei, meu Deus, é tudo que eu preciso, meu Deus, vou depositar tudo para a igreja, vou tirar só isso aqui para fazer uma viagem, pai. Porque eu vou abençoar a tua obra. Meu Deus do céu, fiz jejum, fiz campanha, fiz tudo. Meu Deus, eu vou fazer a festa da Manu completa. Que era muito alto. Eu falei assim, agora, meu Deus, vai ser assinado, vai ser aprovado. Deixei o Fabrício doido, cheguei atrasado na visita, nem sei na casa de quem que era. E o Fabrício monta vídeo, faz assim, não é assim. Eu falei assim, não tá bom, faz de novo. Gravei uns 10 vídeos. E eu tinha que falar, meu Deus, eu quase liguei para os advogados, tudo da igreja. Tinha que falar alguma coisa da OAB, eu fui tentar de alguma coisa de OAB. E eu decorei a fala toda. Falei, Deus, desce aqui para a unção da Kelly, do Kleber, do David, de todos os advogados. Porque eu sou capaz. E desceu, filho, a unção. Eu falei, agora vai manifestar, Deus. A igreja agora vai dar um pulo, pai, porque o Senhor conhece meu coração. A festa da Manu está paga, Senhor. Eu já estava declarando. Aí vinha a voz do Fabrício. Você pode assinar o contrato, mas não está ligado ao seu chamado. Falei, Deus, essa voz que está falando no meu ouvido, Senhor. Eu honro, eu respeito, pai, mas eu preciso, pai, assinar, pai, esse outro segundo contrato, pai. Falei, Deus, vou ter dia até para ajudar a Fernanda. Fala, minha amiga tem 3 meses de aluguel pago aí para você. Eita glória. E aí eu falei, Deus. Aí de repente, nada, o telefone não tocou. Aí a mulher, passou uma semana, a mulher me liga, eu quero você na outra empresa agora. E lá vai dar certo. Vou te esperar tal dia, você vai assinar o contrato. E o negócio é bom, porque tem trabalho todos os dias para você. Você é o perfil que ela precisa. Eu falei assim, lorota, pai. E ela me ligou de novo, pode ir. Aí eu marquei, diante de Deus, eu marquei 3 vezes para ir. Nas 3 vezes eu pedi o endereço, era o mesmo endereço. Falei, eu vou lá, vou assinar o contrato. Vou só desfazer o contrato com a outra, depois que eu assinar esse, para garantir. Gente, veio algo tão forte no meu coração. Além do que meu esposo tinha falado, eu estou com você, mas não tem a ver com o seu chamado. E para você corresponder ao seu chamado, sangra, dói. Muitas das vezes aos seus olhos você acha que vai faltar, mas não falta. E eu falei, Deus do céu. Eu falei, amor, eu chamei o Fabrício, ele estava no escritório dele. Falei assim, amor, não quero isso mais não vou assinar o contrato. A mulher já mandou, já ligou, já falou, eu não vou. E sabe aquele outro curso lá que eu queria fazer, que era 10 mil reais? Que eu quase fiz você vender o carro para mim fazer? Não quero fazer aquele curso. Ele, não? Eu falei, não, por quê? Porque não tem nada a ver com o meu chamado. Aí ele, nossa, que alívio. Economizei 10 mil. Não, ele não falou, acho que ele pensou. Ele esquece que ele é casado com o profeta. E aí eu comecei a falar, não quero. A proporção é daquele nome que você falou que eu ia chegar lá. E eu vou chegar. Só que não vai ser daquele jeito, de eu fazer aquele curso, de eu fechar aquele contrato. Vai ser para levar a palavra do meu Deus. Está entendendo? Porque iria ter muitas viagens, iria roubar eu de quem? Do meu pai. E aquilo que não é para ser levar a palavra, querido. Eu falei, amor, eu vou chegar lá, vou ganhar todo mundo para Jesus. Será que aquele público é aquele público que Deus quer para mim? Por isso que você precisa corresponder ao chamado que Deus tem para a sua vida, ao público que Ele tem para você. O que a Bíblia vai dizer? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Olha para alguém da sua direita, da sua esquerda. Por isso que Ele escolheu você. Fala para essa pessoa. Porque você é mais louca que eu. Você é mais doido que eu. Por isso que Ele escolheu você, querido. Com essas características, com essas definições. Ele escolheu você, Lian. É você.
Ele escolheu, Ricardo, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolhe os fracos porque faz deles forte, Vitória. Está entendendo, querido? Então só corresponda ao chamado. E a minha pergunta para você, para terminar, é: o que você está fazendo diante do que Ele te chamou? É lá vendendo casa, meu filho, que vai liberar você e falar assim: Deus te abençoe em dobro, porque o contrato foi assinado. Que Deus te multiplique em dobro. É lá você atendendo cada cliente, assim: Jesus te abençoe. Simão, ele larga tudo. O que nós precisamos renunciar, Diogo, para corresponder àquilo que Ele quer? Quando o chamado te encontra, não é para você morrer, é só para você cumprir a missão. E nós só vamos depois que a gente cumprir. Por isso que Deus escolheu você sim, com o jeitinho mais quietinho. Por isso Deus escolheu sim, com o jeito mais extrovertido, que no meio do problema só sorri. Porque quem está no problema, quando está com você, sorri e aí deixa o problema passar. Está entendendo? Por isso Deus escolheu vocês para trabalhar com doce, para alegrar a vida de alguém. E falar: leva um doce, mas leva Jesus chamar, pastor, a pressão lá é grande, mas Ele está com vocês. Ele te escolheu. E as nossas orações, Júlia, precisa ser assim: Deus, o que Tu queres que eu faça? Porque eu quero fazer. Mas será que você quer mesmo? Pensa, reflita e responda. É no meio daquelas reuniões que Deus quer usar você, Luciano. É no meio daquele povo grande, daquele povo pequeno, daquele povo que você sabe como que é. Você não sabe se é as pombas que entram, se é o demônio que entra, se é o demônio que sai. É aquelas pessoas que chegam mansinho, mas daqui a pouco está arrogante com todo mundo. É nesse ambiente que Deus quer usar você. É nesse ambiente, é naqueles ambientes que Deus quer falar: vou liberar a palavra, gente. Deus está mandando dizer e eu vou dizer. Larga tudo por Ele. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que hoje você fizesse uma aliança com Deus. E você falasse: Deus, eu quero corresponder ao chamado. Pois através da minha vida outras pessoas vão ser alcançadas e vão receber. A partir de hoje não diga mais não, só diga sim. Só diga sim. Você está debaixo de uma palavra. É lá no seu trabalho, é na sua faculdade, é na sua casa. É aonde você passa, é aonde você mora. É onde você, querido, exerce uma profissão. Ele quer usar você. É no meio dos coleguinhas, é no meio, viu, filha de Samuel? É no meio dos coleguinhas que Deus vai te usar com um jeitinho tão doce, tão meigo. Ela é tão meiga, essa menina. Carinhosa. O Senhor me mostra o seu coração cheio de bondade. Deus vai te usar tanto. Ele já te usa. O teu abraço cura. As tuas palavras doces. Tem hora que fica bravinha, mas não tem problema. E quando fica brava, mas você é diferente. Por isso que muitas das vezes as coleguinhas na escola olham para você e te vê diferente. Lá, Plaçore Candaramanás. Porque Deus tem uma obra profunda contigo. Você é alguém, minha linda, que vai portar a palavra de Deus, que vai pregar a palavra de Deus. Eu te vejo dançando para Jesus, eu te vejo cantando para Jesus, mas eu te vejo, querida, entregando palavra. Antes, querida, de você chegar na idade que eu tenho hoje, o Senhor vai fazer com você. Ele já começou a fazer com você na idade que você tem. E quanto mais você dança, quanto mais você canta, mais o Espírito Santo fará através de você. Abrace sim, ouve ela, porque ela é uma voz profética dos céus. Oh,
diabo lutou com o teu nascimento, como o diabo lutou quando estava no ventre. Mas o Senhor, ainda antes do teu corpo ser informe, Ele estava com você. Ele já te conhecia e te designou para as nações. Vai pisar em outra terra. Querido, você não vai morrer. Você não vai morrer, porque Deus está te chamando hoje para cumprir um propósito. E nós só vamos morrer quando esse propósito, querido, for cumprido. Quando for a hora do Pai. O que está destruindo você é o seu orgulho que não te deixa pedir ajuda. Está na hora de descer, pois quando você desce, você sobe. Ei, não é porque Deus te chamou, querido. Não é porque Deus te chamou, não é porque Ele entrou no seu barco, que a obra que Ele tem é só com você, não. Ele está no barco da sua vida, Ele está com você, mas a obra que Ele tem através de você virá uma multidão, porque Ele usará de você. Ele está contigo nesse processo, Ele está comigo nesse processo, mas nesse processo Ele só quer te ensinar, para que você aprenda a se associar mais, a perdoar mais, a receber mais. Haverá momentos no teu chamado que Deus vai provar a tua mente, o teu coração, para ver se você vai continuar crendo e obedecendo naquilo que Ele liberou, a palavra. Simão Pedro, ele foi diante da palavra. O Senhor liberou uma palavra para a minha vida. O Senhor liberou uma palavra para a tua vida. O Senhor disse que seremos grandes. O Senhor disse que vai prosperar. O Senhor disse que eu e a minha casa, você e a tua casa servirá ao Senhor. O Senhor disse que vai libertar o teu filho, o teu marido, a tua esposa. O Senhor disse que tem casamento. O Senhor disse que tem varão perfeito, abençoado. O Senhor disse que as portas vão se abrir. O Senhor disse, querido, que a porta do emprego vai vir, que você vai ter sua empresa, mas você precisa crer. Você precisa crer em meio às frustrações. Simão Pedro, ele creu. Simão Pedro nada pescou, mas ele creu na palavra. Na palavra. Se você está respaldado pela palavra, pode passar céus e terra, mas as tuas palavras não vão te passar. Alabandarai a sondarabandai. Ei, olha aqui para mim. Eu vejo contratos no plural sendo assinado. Eu não sei quem está precisando. Eu não sei quem é. Mas eu vejo liberação de moradia. Eu vejo chave que está descendo. Eu vejo portas que estão se abrindo. Eu vejo correntes que são despedaçadas. Eu vejo mentes que são libertas, que são transformadas agora. Ei, Ele está contigo nesse processo. Eu vejo vendas grandes. Deus está falando para alguém aqui. Deus está falando para alguém nesta noite. Vai acontecer. Vai acontecer. O ano ainda não acabou. É o ano do avanço. É o ano do avanço. Se nós estamos debaixo de uma palavra, apenas precisamos crer. Abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois este teu deserto vai servir de testemunho para levantar